Olá, que fantástico! Eu sou a Jax, escritora e artista, e no vídeo de hoje eu vou encerrar os estudos que a gente estava fazendo sobre o conto maravilhoso, levando em consideração aqui esse livro do Vladimir Topper, que se chama As Raízes do Conto Maravilhoso, e eu fiz uma série de vídeos aqui esse ano, desde o começo do ano lá, estudando aí capítulo por capítulo, porque ele é dividido cada capítulo com um tema, e um tema desse é uma característica da literatura fantástica, do conto maravilhoso, mas que serve também para todo tipo de literatura fantástica. Eu vou fazer um resumão do livro agora, de tudo que eu estudei, tudo que eu falei aqui nos vídeos. O último capítulo ele chama o conto como um todo, e ele vem delineando aí todos os assuntos, começando ali, dividido em duas partes, né? Primeiro o ciclo da iniciação, que a gente falou muito lá no começo. E o ciclo da iniciação ele vai começar ali com o rapto ou a expulsão das crianças para a floresta, né? Ou com o rapto ali do próprio herói por um espírito na floresta, né? E aí, depois de ser raptado ali, já está dentro da floresta, o herói ele vai para Sba, que é aquela casa lá na floresta, e também tem ali, entre uma coisa e outra, ou ao mesmo tempo, a questão da venda antecipada, que é no caso quando a princesa ou até mesmo o herói ali, né, em algum momento ele é vendido como um escravo ou como algum tipo de prêmio ali na história. E isso também leva o herói a sair pela sua jornada ali no conto. Depois a gente tem ali o espancamento do herói pela Sba, que ele vai ter que lutar pela IH, na verdade, dentro da Sba, porque ele vai ter que lutar ali com essa IH, que seria a bruxa amada floresta, e para poder passar para a próxima fase ali da jornada. E esse seria o primeiro desafio ali do herói depois de entrar na floresta. Em seguida, ele fala sobre a amputação do dedo, que não é necessariamente o dedo, mas que mostra que durante o processo ali da jornada do herói, ele sofre algum tipo de mutilação, ele sofre uma perda nesse processo que é necessária para ele poder amadurecer, adquirir algumas qualidades, algumas habilidades que ele vai precisar mais à frente na jornada. Depois a gente tem aqui a exibição dos pretensos sinais da morte ali, né? Porque a gente sabe que a jornada do Fantástico é essa jornada ali no mundo após a morte, né? Então tem essa questão de mostrar ali esses sinais de que ele já adentrou no mundo pós-vida. E depois a gente tem a questão ali do forno de H, que é a ameaça da morte pelo fogo. E depois tem o esquartejamento e o revivecimento, que seria, no caso, a questão do herói ter que ir para esse reino dos confins, ali, do reino após a morte, e ele tem que voltar. Então ele não pode ir simplesmente ir, porque senão ele se perde. É como se a alma dele tivesse ido, mas o corpo está aqui ainda lutando para sobreviver. Então ele tem que ir lá resolver, fazer as tarefas deles e voltar para aquele corpo que está aqui esperando ele para continuar a vida. Depois tem a questão do engolimento e da regurgitação, que é a mesma coisa, só que normalmente envolve ali algum animal, algum monstro que vai engolir esse herói e o herói tem que achar uma forma de fazer esse monstro cuspir ele de volta para o mundo real. E aí nos dois casos, essa questão do morrer e voltar causa alguma consequência física no herói, ele vai voltar fisicamente diferente. Não só com a qualidade mágica que ele vai buscar lá no Reino dos Confins, mas ele volta com uma característica física diferente que vai diferenciar ele do eu dele antes de iniciar a jornada. E tem muito a ver com esse ciclo de iniciação, porque no ciclo de iniciação os jovens entram crianças nesse processo e tem que sair de lá adultos. Então essa questão da diferenciação física, normalmente nos ritos tribais,
a criança, um adolescente que está passando por esse processo, ele vai sair com alguma cicatriz. E essa cicatriz ela é necessária para poder diferenciar ele das crianças, porque ele não vai ser mais criança. Em seguida, a gente tem a obtenção do recurso mágico, né, e o auxiliar mágico, que é para isso que ele vai no Reino dos Confins, que é para adquirir essa habilidade mágica, ou um objeto, alguma coisa que vai trazer a questão da magia para o herói. Depois ele tem a questão do herói travestido, porque ele vai ter que se vestir de alguma coisa, ou se vestir de um animal, para poder passar por uma fase da jornada. Ou ele vai se vestir de animal, ou ele vai se transformar num animal para poder sair voando, para poder sair cavalgando, para chegar mais rápido onde ele precisa estar, que não é ali na floresta, é um lugar além da floresta. E por último, nesse ciclo, a gente tem a questão do mestre da floresta e do saber engenhoso, né? Que é ou o herói vai encontrar alguém ali que vai ser o mestre, vai ser aquele Yoda dele lá para poder ir guiando ele a tomar as decisões mais sábias para chegar no objetivo dele, ou ele vai adquirir durante esse processo uma sabedoria que ele não tinha antes, que é o que acontece no processo de amadurecimento das pessoas de uma forma geral. Então a pessoa vai amadurecer, vai adquirir uma sabedoria, ou vai ter ali um conselheiro do lado que vai auxiliar na tomada de decisão. E a segunda parte desse resumo é o período que vai até o casamento ali, o momento do retorno. Que a jornada do herói, a gente sabe que você sai aqui de um ponto comum, onde nada está acontecendo, sua vida é normal, você passa todo esse ciclo e você volta para esse mesmo momento, que é onde termina a sua jornada, onde nada está acontecendo, onde está tudo normal. E aí esse processo aqui, depois de passar pela iniciação, que seria a primeira fase do ciclo, tem a questão do casamento e depois ele tem que voltar para esse ponto comum aqui no começo. Então ele vai passar lá pela Casa Grande, que depois do rito de iniciação, os meninos e meninas vão para uma casa onde só tem pessoas que passaram por esse processo ou que é toda de adultos. E ali ele vai aprender a ser adulto e vai aprender. Na questão do fantástico, aparecem esses elementos da vida adulta, mas de uma forma mais desafiante, que aí vão aparecer aqui, como ele diz, a questão da mesa posta, a questão dos caçadores, que a princípio vão ser inimigos dele, vão ser adversários, depois vão se tornar amigos. A questão dos salteadores também, que vão pegar algo dele ali, a princípio, numa briga, numa disputa, e depois eles passam a ser amigos também, porque o herói ele vai passar a ser um caçador, ele vai passar a ser um salteador. Então, esse processo de entrar é como se ele fosse um calouro na universidade, ele está entrando ali naquela fraternidade, naquela república, e ele tem que passar por esse, que seria um trote, para poder fazer parte desse grupo, né? Que já é de adultos, que já tem uma outra função ali dentro da tribo. Depois tem a questão da irmã dentro da Casa Grande, no caso dos homens, né? E no caso do herói, ele chega na Casa Grande, até o momento em que ele, antes da iniciação, homens e mulheres são separados em várias culturas de várias tribos ali antigas, e algumas atuais também. Então, depois que ele passa por essa iniciação, o menino, no caso, ele vai para a Casa Grande, junto com outros homens já adultos, que já são caçadores, que já têm uma função mais adulta ali, mais de responsabilidade, e ele acaba encontrando uma mulher dentro daquela casa. Aquela mulher, normalmente, é uma mulher que está ali para servir aqueles homens. Ela cozinha, ela limpa e ela dorme com todos eles. E aí é que entra a questão da maturidade desse menino, no caso, que ele vai encontrar vai ter algum tipo de relacionamento com uma mulher pela primeira vez. E no caso das meninas, né, nesse tipo de cultura, elas vão passar pela iniciação e elas vão ser enviadas para essa casa para esse propósito, para servir esses homens, para ter algum tipo de relacionamento ali pela primeira vez, para depois, lá na frente, ela se casar com alguém, depois de passar por esse processo. Então, tanto da menina quanto do menino, a Casa Grande ela tem essa função. O menino ele vai encontrar ali os parceiros dele de caça e etc. E a menina ela vai para Casa Grande para aprender a servir os homens, no caso dessas tribos mais primitivas. Depois a gente tem a Bela no Túmulo,
que é no caso do herói que vai encontrar essa Bela aí, vai ter que salvar ela. Tem também a Bela do Jardim Maravilhoso e no Palácio, que no caso a gente já entrou lá no Reino dos Confins, que é quando a gente fala de palácio, que é de Reino Maravilhoso, a gente está falando do reino pós-vida, do reino onde você tem que passar por um portal para chegar lá. Então, depois a gente tem a questão do rebento e o marido ali no casamento da mulher. E por fim aqui a dispensa proibida, que é toda a questão aqui de você entrar numa vida adulta, de você conhecer quais são as suas funções, o que você tem que fazer, como você tem que se comportar. E é mais um treinamento para a vida adulta mesmo, para depois você chegar na questão do casamento em si, que a gente falou no último vídeo aqui, quando o herói encontra com a noiva, e ali ele passa por uma última prova para poder se casar com ela. E depois do casamento tem a questão da prova da noite de núpcias, que ele tem que ali sobreviver, no caso sobreviver ali a noite de núpcias, tanto o homem quanto a mulher. E no fim o herói ali ele vai assumir o trono e vai, no caso, passar a ser um rei. E ali passa a ser aquele ponto comum dele. Quando as histórias não terminam ali com um casamento ou com o príncipe virando rei, ele vai ali salvar a princesa, ele vai salvar um povo, alguma coisa. Vai ter um salvamento e depois ele pega e retorna para casa dele, ou ele retorna para um lugar de descanso, para depois começar uma outra jornada de novo. Então, assim, basicamente, de uma forma geral, o conto ele fala muito da questão das tribos, porque ele é baseado nos contos folclóricos da Rússia. E tem muito da cultura russa também aqui nesse livro, que eu acabei deixando um pouquinho de fora, porque não é muito específico da Rússia, então quem gosta de cultura russa, dá uma lida nesse livro, tem muita referência aqui, tem muita citação de muitas histórias russas para quem quiser ler, né, contos e livros. E de uma forma geral ele fala dessa questão do conto como sendo um conto maravilhoso, né, como sendo uma representação das culturas folclóricas e das tribos, no caso, né. Ele focou muito na questão das tribos, questões primitivas que levam a gente chegar nesse conto. Porque a maioria dos contos fantásticos, das histórias fantásticas, elas são situadas ali na era medieval ou alguma coisa muito parecida com a era medieval. Então, por isso que as características da sociedade, as características dos relacionamentos e das questões de poder, de briga pelo poder, elas são muito semelhantes às características tribais primitivas, né? Então, é claro que a gente tem muita literatura fantástica que tem alguns elementos ali medievais, mais primitivos, mas que está modernizada ali com outras questões do nosso cotidiano aqui, mais no nosso presente. Mas, para esse estudo, nesse livro, no caso, o autor considerou especificamente as questões tribais, que são ali as raízes, né, dessas características ali do conto maravilhoso. Eu achei muito interessante, eu gostei bastante do livro, apesar de ele ser bem denso, é bem complexo, um pouco repetitivo às vezes, porque ele vem enfatizando bem ali algumas questões, mas eu gostei bastante. Fiquei o ano todo estudando ele, não só ele, mas também outras coisas paralelas. Aí tentei trazer o máximo de exemplos do cotidiano ali pra gente entender. Mas, enfim, eu gostei bastante do livro. Recomendo para quem estiver estudando, para quem tiver curiosidade. Não é um livro muito fácil, assim, que você senta e sai lendo, igual teve uns outros dois que eu li aqui esse ano mais fáceis. Esse não é um livro muito fácil, ele é bem complexo, bem teórico. Então, é para quem gosta mesmo, para quem está interessado em aprender. Mas vale a pena, vale muito a pena. E aí, com esse vídeo, a gente encerra esse estudo de literatura fantástica. A gente encerra os estudos desse ano também. Agora, só no ano que vem que eu vou trazer vídeos didáticos desse jeito. E comenta aí que tipo de estudos que vocês querem que eu traga. Então, encerramos aqui o nosso mini curso de literatura fantástica. E até o próximo vídeo.